Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 10. Ora, vamos ler então Lucas 10, do 25 até ao 37. É uma passagem bem conhecida por todos, na qual eu realmente passei um bocado a semana a pensar nela, por algumas questões pertinentes que se foram levantando e que me fizeram pensar, afinal, quem é o nosso próximo. E levantou-se a questão pertinente não só com irmãos, como até mesmo nos mídia. De facto, alguém levantava a questão porque é que nós nos inclinamos a ajudar a Ucrânia e noutras guerras e noutros contextos parece que a Europa não se moveu assim tanto. E a questão é bastante pertinente e fez-me pensar nesta passagem. Mas como a minha submissão é às Escrituras e não é o que eu quero, a passagem não fala apenas disso, quem é o nosso próximo. Fala muito mais do que apenas isso. Vai-nos falar sobre salvação. Eu até diria, para chocar, vamos ver salvação por obras. Se isso fosse possível. Até ao final vamos ver que isso de facto não é possível, mas várias vezes vemos nas Escrituras que pelo menos há esse espicaçar das pessoas. Tenta então salvar-te por obras para ver realmente onde é que isso vai chegar. Então vamos começar com Lucas 10, 25 a 37. É uma passagem muito interessante, principalmente, mais uma vez, como muitas parábolas, era muito chocante para os primeiros ouvintes o que Jesus estava a dizer. E por isso atraía muita a atenção deles. Se calhar se eu vos contasse, em vez da passagem do bom samaritano, eu vos dissesse, olha, vamos falar sobre a passagem do bom islâmico. Ele é que vai ser o herói da história. Se calhar nós já íamos ficar assim um bocado bom islâmico, mas não existe bons islâmicos. Aquilo é tudo terroristas com bombas e por aí fora. Ia chocar, ok? E vou-vos dizer, o choque que eles tinham com um bom samaritano é ainda maior do que a nossa imagem de um bom islâmico. Se calhar conseguimos, nós mais depressa, pensar em pessoas que até conhecemos, que são islâmicos e são pessoas boas daquilo que nós consideramos ao nosso nível natural, mas na concepção dos judeus a coisa, em termos racial, em termos é outra palavra... xenofobia, por assim dizer, ou seja, em termos realmente, com os samaritanos era um nível, como vos vou poder demonstrar, muito forte. Então esta é uma passagem extremamente chocante para judeus. E vou tentar que ela se torne chocante para vós, explicando realmente o que é que ela realmente significa. Então, Lucas 10, 25. Então levantou-se um certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse, Mestre, que devo fazer para ter vida eterna? Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo passou de longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e quando o viu passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou as suas feridas, aplicando azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse, cuida dele. Quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais.
Qual desses três te parece ter sido o próximo do que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faz o mesmo. Vamos então orar. Eu pedia que um irmão ou irmã que sinta no seu coração nos dirija em oração. Então, esta passagem, como eu estava a dizer, fala-nos muito mais do que apenas quem é o nosso próximo, ainda que vai ser um dos grandes pontos da passagem. Eu gostava só de vos contextualizar um pouco. Lucas está a escrever a Teófilo, Lucas, um gentio, a escrever para um gentio, ou seja, duas pessoas que não são judeus, e está a escrever coisas que supõe que até Teófilo muitas delas já sabia, mas agora seriam organizadas em ordem para assegurar o Timóteo das coisas que já sabia. Lucas não contava que tivesse a dizer nada de novo, tal como eu também não conto estar a dizer algo de novo, pelo menos para a maioria. Certamente também nos assistem pessoas, tanto pela internet como presencialmente, que nunca ouviram provavelmente falar sobre esta passagem, e então aí também ainda terá um interesse adicional. É interessante que esta passagem vem num contexto que nós já vimos antes, quando falámos de Maria e Marta. Porque no início do 10, é comissionado os 70, são enviados, e eles, quando voltam de ter feito muitos prodígios e maravilhas e expulsado demónios, vinham muito entusiasmados e dizem a Jesus as quantas coisas tinham acontecido, que os demónios lhes estavam a obedecer. E Jesus disse-lhes: olhem, estejam entusiasmados sim, neste caso no capítulo 10, verso 20, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro dos céus. Ou seja, o vosso entusiasmo não devia estar tanto nestas coisas materiais, nestas coisas que estão a acontecer agora, mas sim, de facto, muito mais importante do que isso é salvação, sermos salvos, ok? E é curioso que é sobre isso que vai-nos aparecer um doutor da lei a fazer uma pergunta. Este doutor da lei não tem dúvidas reais nem sérias. Outras vezes vimos eles abordar Jesus, e este até é mesmo mencionado logo no início, como vocês podem ver logo no início do verso 25. Então levantou-se certo doutor da lei para colocá-lo à prova. E várias vezes isto aconteceu, a tentar ver se Jesus se enganava em alguma das coisas que dizia e para ver se Jesus também se contradizia a si mesmo, porque na ótica dos escribas, fariseus, os doutores da lei, por aí fora, Jesus não cumpria assim muito bem aquilo que eram os requisitos da lei. Como, por exemplo, Jesus fazia milagres no sábado. E que coisa é essa? Não se pode fazer milagres no sábado na concepção de um judeu. Jesus tocava em leprosos e curava leprosos. Na concepção de um judeu isso é inaceitável. Como é que alguém toca em alguém impuro? Mas em cada um destes casos devia-se perguntar a quem é esse alguém. Porque esse alguém, quando tocava em alguém impuro, tornava esse puro. Temos outra situação de uma mulher com fluxo de sangue, toca em Jesus, é curada. Temos Jesus a curar, e vimos isso em Marcos, a filha do Jairo, toca numa menina morta, coisa que também não podia fazer, porque cerimonialmente falando, pelo Antigo Testamento, iria torná-lo impuro. Mas não, ele não se tornou impuro, mas realmente trouxe a menina à vida. Então, neste contexto em que há muito julgamento a respeito de Jesus, como é que Jesus come com publicanos e pecadores? Para esse tipo de pessoas que não entendem que eles próprios também são pecadores, Jesus então vai dar a resposta a este senhor que está a fazer esta pergunta. Então é interessante que neste contexto de mostrar o que realmente importa é a vida eterna, e vem um doutor da lei perguntar sobre a vida eterna, vamos ver na nossa passagem, primeiro ponto, amor ao próximo, e depois, e isso já vimos noutras vezes, noutras pregações, teríamos aquela passagem de Jesus com Maria e Marta e depois uma passagem sobre a oração. Numa nós vemos a importância de escutar Deus, e como isso é de extrema relevância, como também a importância de nós falarmos com Deus. Então veríamos aqui, na nossa passagem, amor ao próximo, e nas seguintes poderíamos ver algo sobre amor a Deus. Mas em particular a nossa inicia e termina abordando este aspecto que o próprio doutor da lei questiona.
Afinal, o que é preciso fazer para obter vida eterna? E esta pergunta é muito semelhante à pergunta que um jovem rico em Marcos 10 também colocou. O que é que eu devo fazer para colocar a vida eterna? E o mais interessante é que em ambos os casos, Jesus disse algo que para a nossa teologia dos dias de hoje, nós íamos considerar: Jesus, tu estás enganado. Porque Jesus simplesmente aponta para a lei e diz: faz isso e viverás. E não se enganem, outras vezes nas Escrituras fala isso mesmo. Talvez poderia soar chocante se eu disser: sim, é possível ser salvo por obras. Não as tuas, as de Cristo. Porque se alguma coisa nós vamos ver ao longo de várias passagens, para demonstrar precisamente o ponto, é que nós nunca conseguimos fazer isso por nós mesmos. E esta passagem, este exemplo específico que Jesus está a dar, é porque Jesus estava a fazer o mesmo com o jovem rico. Jesus sabia no coração dos fariseus um dos seus piores problemas nos seus corações. Então dá este exemplo em resposta à pergunta dele: afinal, quem é que é o próximo? Tal como Jesus sabia que no rico, que dizia que tinha observado todos os mandamentos, Jesus vai-lhe provar que nenhum ele estava a observar corretamente, mostrando que ele amava mais o dinheiro do que a Deus. E o mesmo se vai passar, obviamente, aqui. Jesus não precisa de pegar em todos os mandamentos, basta num. E também, pelo que vemos em Tiago, falhas com um, falhaste com todos. Apenas um mandamento. Adão e Eva erraram apenas com um e foram afastados da presença de Deus. E consciencializa-te, ninguém entra no céu sem ser perfeito. É realmente um problema. Sim, queres tentar alcançar a salvação por obras, por seres perfeito? É bom que tentes te esforçar por isso. Eu durante muitos anos não tentei procurar salvação por obras, mas tentava agradar a Deus pelas minhas próprias obras. E vou-vos dizer, é muito frustrante. Temos que confiar em Cristo. As obras que fazemos é reflexo, obviamente, do que Cristo, obviamente, fez em nós. Mas eu penso que isto, para a maioria, nos é pacífico. Então, retomando a nossa passagem, começamos então no verso 25. Então se levantou certo doutor da lei para colocá-lo à prova e disse: Mestre, que devo de fazer para obter vida eterna? Ele não estava realmente interessado, ele estava realmente a tentar apanhar Jesus na curva. Mas Jesus, no verso 26, lhe diz: o que está escrito na lei, como lês? Jesus sabia muito bem quem ele era. E seria estranho que um doutor da lei admitisse publicamente que não sabia o que é que realmente estava na lei. E outras vezes os doutores da lei abordaram Jesus e Jesus disse exatamente o que este doutor da lei disse. E os próprios doutores da lei reconheceram que ele tinha dito corretamente o que tinha dito. Só que desta vez é ele próprio que responde. E vai ficar um bocadinho, como diz o brasileiro, encabulado. Não sei se isto também é a linguagem portuguesa ou não. Eu vivo muito tempo agora com a minha esposa, então é natural que há palavras que eu já não sei se são de Portugal ou são do Brasil. Mas ele deve ter ficado um bocadinho ali encabulado, com a situação. Então o fariseu respondeu, o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Bem, grande coisa, de facto. E é mesmo. Eles já tinham este entendimento claro entre os fariseus, não foi uma coisa nova que Jesus trouxe, que olhando a lei do Antigo Testamento, olhando, por exemplo, os 10 mandamentos, os primeiros remetem amor a Deus e os seguintes amor ao próximo. Ainda que mesmo os seguintes também implicam amor a Deus, porque não dá para amar o próximo sem amar a Deus, nem não dá para amar a Deus sem amar o próximo. E vemos isso em João. João explica isso muito bem. E todos os desenvolvimentos da lei assentam precisamente no amar a Deus e no amar o próximo. E até aqui não parece haver novidade nenhuma. Uma coisa que eu gostava de explicar e que só Gandras, um académico especialista em Novo Testamento, observa, e isto já muitas vezes vem à baila, é que às vezes pega-se neste amar o próximo como a nós mesmos, como significando ama-te a ti mesmo. Eu não vou perder tempo por aqui hoje, isso daria só para uma pregação para demonstrar isso, mas em lado nenhum das Escrituras diz ama-te a ti mesmo. Isso é como atirar combustível por uma fogueira terrível. Nunca diz isso em lado nenhum. O que a Bíblia assume é que nós naturalmente já nos amamos e muito a nós mesmos. Mas o que este académico diz é o seguinte: o objetivo da expressão como a ti mesmo é equivalente a se dizer como se o teu próximo fosses tu mesmo. E faz mais sentido. Ama o próximo como se o próximo fosse tu mesmo. Inclusive temos outras expressões mais à frente, como por exemplo Mateus 7:12, em que diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas.
seja, o resumo da lei do amor. Tudo se resume precisamente a isto mesmo. Como tu queres que te tratem, então trata também os outros. E é esta a ideia que está por detrás da lei do amor. Não é uma lei a ama-te a ti mesmo. Ok? Não tem nada a ver com isso. A ideia de amar o próximo não é nova. Já vinha no Antigo Testamento, vias isso em Levítico 19:18, em que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta que realmente se levantava, e vai ser para aí que ele vai, é... E Jesus depois no verso 28 diz... Respondeste bem, faz isso e viverás. Mas a pergunta que ele depois a seguir, encabelado, vai fazer é: mas afinal, quem é esse meu próximo? Porque se vocês se lembrarem de Mateus, no capítulo 5, próximo já do final, Jesus vai lembrar que nos vários ditos que ele vai buscar do Antigo Testamento, o sexto não é um dito que venha na Bíblia, todos os outros sim. Eram leis que vinham nas Escrituras. O sexto diz: amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. E eu pergunto-te, encontra-me na Bíblia onde é que isso diz, fora essa passagem. Não dizem lá de nenhum. O que Jesus estava a dizer era uma forma como eles começaram a olhar a lei. Eles entenderam que o próximo seriam aquelas pessoas, imaginem, os nossos amigos, os nossos familiares, e que era possível então odiar os nossos inimigos. Daí não era assim tão direto que o próximo podia ser qualquer pessoa. No entanto, se eles já naquele tempo se tivessem esforçado por olhar o resto daquele mesmo capítulo, iam perceber pelo contexto que o próximo podia ser, teoricamente, literalmente, qualquer pessoa, inclusivamente um estrangeiro. Reparem se não é o que acontece em Levítico 19:34. No mesmo seguimento do mesmo texto, o próprio contexto nos iria indicar tal coisa. Reparem no 34. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quer dizer, já por aqui daria para perceber que o próximo, teoricamente, podia ser qualquer pessoa, até mesmo a pessoa mais distante de nós, como alguém que nos é estranha. Ok? Então, verso 28. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Ora, quando nós lemos assim, e o mandamento que ele tinha dito foi: ama a Deus e ama ao próximo, e ele diz: olha, faz isso e viverás. A pergunta que nos deveria de estar aqui a ser colocada é: então, mas Jesus está a falar por salvação por obras? Bem, o que Jesus está a dizer não é estranho. E como eu vos disse, em Marcos 10, 17 a 27, novamente aconteceu algo idêntico. Jesus, falando precisamente com aquele jovem rico, ele diz: olha, vendo todas as coisas, deixem-me já agora abrir para dizer isto com mais exatidão. 10, 21. Olhando ele, neste caso Jesus, para o tal jovem rico, que tinha dito que já tinha cumprido tudo o que estava na lei, olhem o que Jesus disse ao jovem rico: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha que forma de alcançar a salvação. Cumpre aquela e já vais ser salvo. Se tu achas que Jesus estava a dizer que há uma forma de ser salvo por obras, toma atenção ao resto das Escrituras, porque nunca ninguém conseguiu isso. E se tinhas dúvidas, na sequência desta mesma própria passagem, ele começa a falar aos seus próprios discípulos o seguinte. Ainda reparem no 22, em relação ao jovem rico. Mas ele abatido, e o contexto é muito parecido, são duas pessoas a aproximar-se de Jesus. Um jovem rico, sinceramente, preocupado com salvação, ou pelo menos assim nos parece, até pela forma como Jesus se refere a ele. Outro, nada interessado em salvação, está interessado sim em apanhar Jesus na curva. Mas ambos fazem a mesma pergunta, como obter salvação, e ambos respondem a mesma pergunta. Têm a mesma resposta à mesma pergunta. Cumpre a lei. Mas no seguimento, para que nós não ficássemos com dúvidas, e em Marcos 10 fica bastante claro esse aspecto, reparem o verso 22. Mas ele, neste caso o jovem, abatido por essas palavras, porque Jesus disse: olha, vai e vende tudo o que tens, então aí vais ter um tesouro nos céus, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Eu não vou pregar de novo sobre esta passagem, já a dei. Muitos dizem que então, bem, pessoas mais ricas vão ter mais dificuldade em entrar no reino dos céus. É como se salvação fosse por pobreza. És mais pobre, tens mais depressa. És mais rico, tens mais dificuldades. A mulher é vender tudo.
Não, não é o que está a dizer na passagem. Reparem que o que vai nos dizer na passagem é que salvação nunca se consegue alcançar por nada do que nós fazemos. Os discípulos admiraram-se com as suas palavras, mas Jesus voltou-lhe a lhes falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E alguns até tentam explicar que esta agulha era lá uma passagem em Jerusalém muito difícil de passar. Não, não é difícil, é impossível. É mesmo uma agulha de verdade pequenina. É um camelo grande. E o que Jesus está a dizer é mesmo impossível, porque reparem na sequência do contexto, e sempre eu digo, contexto é rei, contexto é rei. Olhem o contexto. O contexto determina o sentido do texto. Verso 26. Com isso eles ficaram extremamente admirados, perguntando, quem então pode se salvar? Na cabeça deles já estava a cair a ficha. Se nem ricos conseguem se salvar com toda a sua riqueza, estamos feitos. Porque eles pensavam, salvação por obras. Eu dou muitos contributos, então eu vou estar mais próximo de Deus, vou ser uma melhor pessoa. Eu vou ser salvo. Fixando neles o olhar, Jesus respondeu, isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Ou seja, é impossível ao ser humano, é o que nós vemos na passagem paralela. Olhando o Antigo Testamento, outras passagens, como Deuteronômio 6, 24 a 25, novamente fala e dá-nos a ideia que é possível viver cumprindo a lei e então, dessa maneira, obter vida. Por exemplo, Deuteronômio 6, 24 a 25. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, ou seja, para sempre, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Irmãos, a história de Israel mostra-nos aquilo que nós somos. Ciclos e mais ciclos em juízes, a espiral ascendente de pecado, de voltam-se para Deus, mas depois afastam-se de Deus, voltam-se para Deus. Nunca ninguém conseguiu por si mesmo cumprir toda a lei. Nenhum só. Eu falo por mim mesmo, analisando o meu coração, eu não consigo dizer que cumpro plenamente nenhum só mandamento. Eu esforço-me por cada vez cumprir mais cada um dos mandamentos, mas não consigo. Nós esforçamos por cada vez cumprir mais, mas quando nós somos honestos e sinceros, de facto estamos distantes. Ninguém consegue salvação por essa via. Ninguém, pelo menos nós, Jesus sim, conseguiu para nós salvação por essa via. Ele sim cumpriu tudo. Ele sim cumpriu toda a lei. E ele foi morto injustamente para que nós pudéssemos então ser salvos. Romanos 2, 3 a 7, novamente dá esta mesma ideia. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que Deus te livrará do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando, fazem o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. A questão é, na verdade, os únicos que se conseguem manter assim são aqueles que têm a ação do Espírito Santo. Porque se tu continuas a ler Romanos vai ser inequívoco na forma como demonstra que não há salvação por obras. Não há, simplesmente não há. E vamos ver isso mais para a frente. Em Romanos 2, 12 a 16, ainda fala daqueles que sem lei pecaram e sem lei seriam condenados. Ou seja, iam ser condenados com base na sua consciência. Alguns, com base nessa passagem, dizem, Filipe, então, alguém que nunca ouviu do Evangelho, lá no outro canto do planeta, num sítio que nunca chegou o Evangelho, vai ser avaliado pela sua consciência e talvez ele consiga ser salvo porque ele foi sempre coerente com a sua consciência. E eu pergunto-te, apresenta-me um único ser humano que possa ser salvo pela sua própria consciência, que nunca tenha errado com aquilo que são os valores morais que já estão e já nascem com todo o ser humano. Eu vou dizer nenhum. Seja na tribo mais afastadinha lá do outro lado do canto do mundo, numa ilha qualquer desértica, todos têm alguma noção de certo e errado e com base nessa mesma noção, todos são condenáveis, porque ninguém, não há um justo, não há um sequer. Vem em Romanos 3. Todos pecaram, todos se afastaram de Deus.
Mesmo em Mateus 5, 44 a 45, dá quase a ideia que se tu fizeres coisas boas, tu podes te tornar um filho de Deus. Mas, novamente, ninguém consegue alcançar isso dessa forma. Mateus 5, 44 a 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Novamente, é impossível. Pelo menos a nós, mas não a Deus. Mas a nós sim. Tiago 2,10 diz que basta transgredir um mandamento da lei que transgredimos com todos. Adão e Eva, novamente, volto a repetir, falhou com um. Tenta toda a tua vida fazer muito boas obras. Não vais pagar. Não há forma de pagar por boas obras. Romanos 3, 23 a 25 fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância, e ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas todos pecaram e apenas só podemos ser tornados agradáveis, obviamente, em Cristo, no amado. O salário do pecado é a morte, mas o dom de gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 23. Basta um pecado, estamos todos, obviamente, em mau caminho. E, novamente, depois aqui, só para ressaltar, para que não fique dúvidas, Efésios 2, 8 a 9. Eu sei que para a maioria da igreja isto é pacífico, mas nem toda a gente que nos ouve certamente entenderá estas passagens. E é preciso realmente ouvi-las. Mateus 2, 8 a 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se salva por obras. E esta é a ficha mais difícil de cair com muita gente quando eu falo do Evangelho. E que até já assistem a cultos há muitos anos. E que às vezes vêm até à nossa igreja e às vezes por muitos anos. E quando eu começo a conversar com a pessoa, a ver se as pessoas entenderam mesmo o Evangelho, continuam a bater em salvação por obras. E não entenderam, ainda não caiu a ficha, que não, por obras realmente ninguém se salva. Eu gastei bastante tempo com isto para que entendamos. Jesus não está a mostrar ao homem, neste caso ao doutor da lei, uma forma de ele ser salvo. Simplesmente cumprindo a lei, porque não consegue. E olhando a própria passagem, nós vamos entender porque é que ele não consegue. E o facto de Jesus o confrontar com um aspecto em concreto que tem a ver com este amor ao próximo, é porque quando Jesus aponta a lei tem um funcionamento, como diz em Gálatas 3, 24 a 25. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou de tutor, depende das traduções, ou de professor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, a lei, quando Jesus aponta para a lei ao jovem rico, quando Jesus aponta para a lei, para o doutor da lei, o que deveria de provocar é: tenta, mas tu não vais conseguir. Ninguém consegue cumprir com toda a lei. E Jesus desmonta todo o sentido de justificação por obras do jovem rico, apontando apenas uma área da sua vida. E certamente que ele tinha muitas outras. Eu tenho, infelizmente. E ele vai desmontar este mesmo doutor da lei apenas com um ponto. Mesmo na sua tentativa de se esquivar, a não ficar exposto o porquê da pergunta dele. Reparem, e agora vamos voltar de novo a Marcos. Marcos não. Lucas, que eu, entretanto, saí do sítio. Ok. Então vejamos, agora continuemos com o doutor da lei. Okay. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Como vimos atrás, inicialmente quem é o meu próximo não estava logo claro. Tínhamos que andar um pouquinho para a frente e podíamos ver, bem, até pode ser um estrangeiro. E quem é o meu próximo? E o entendimento deles, como nós vimos, era: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E Jesus corrigiu: não é assim. Vais amar o teu inimigo e fazer o bem até mesmo a quem te persegue.
O entendimento que eles estavam a tirar daquilo que estava no Antigo Testamento estava incorreto. E daí a pergunta dele: então, quem é o meu próximo? Tentando desviar-se ali para outro tema de debate entre eles. E Jesus vai de forma, eu não posso dizer apenas genial ou de forma brilhante, eu diria de forma divina, porque até parece quase redutor dizer apenas genial. Genial a seres humanos, parece que puxa Jesus apenas a um nível meramente humano, mas ele é divino. E a resposta dele é: se fosse apenas um mero homem, eu diria que era brilhante e era genial, de facto. Mas como ele não é um mero homem, tem que ser divina, de facto. E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó. É preciso explicar que esta viagem foi feita por Jesus e pelos discípulos e era uma viagem muito comum. O mais comum de tu encontrares neste tipo de viagem eram peregrinos que iam a Jerusalém. Em particular, os próprios... que até vão aqui ser mencionados, sacerdotes e levitas. Porque, segundo alguns académicos, como o caso deste Sogandras e outros mencionam isso, muitos destes sacerdotes viviam em Jericó, mas trabalhavam no templo e serviam no templo em Jerusalém. E faziam muitas vezes esta viagem. E isto é particularmente interessante, porque ele não diz quem é esta pessoa. Mas o facto de ele não dizer deve levar logo eles a pensar: bem, eu sei se que é um peregrino. Talvez até pode ser um sacerdote ou um levita. Bem, nós não sabemos. Mas era o mais comum de encontrar aqui. O que não era muito expectável de encontrar aqui é um samaritano. Porque samaritanos, samaritanos tinham o seu próprio templo em Gerazim e samaritanos não se davam nada bem, nem os judeus estavam bem com os samaritanos, nem os samaritanos estavam bem com os judeus. Recordem que Jesus já tinha sido rejeitado antes numa cidade de Samaria porque perceberam que ele ia para Jerusalém, perceberam que ele seria um peregrino. E Jesus estava-se a dirigir em direção a Jerusalém e não receberam bem Jesus. Samaritanos não suportavam, judeus não suportavam samaritanos. E aqui vai ser estranho. O que faz um samaritano neste sítio? Judeus evitavam passar por meio de Samaria e preferiam dar uma volta muitas vezes um pouco maior, junto ao Jordão, porque eles detestavam samaritanos e não eram bem recebidos por samaritanos. A própria samaritana, quando Jesus fala com a mulher samaritana, ela própria fica surpreendida. Como é que Jesus vai pedir para beber do mesmo balde da samaritana, sabendo ela que os judeus tinham nojo de samaritanos? Não partilhavam coisas em comum, é o que está no texto. Inclusivamente, diz no texto, eles não se davam bem. Era uma história antiga. Samaritanos, para quem não sabe a história, foi quando o povo foi para o exílio, o rei dominador misturou outros povos, e eles faziam isso para integrar as várias nações que eles iam conquistando com outros povos. E os casos de Samaria tinha havido já uma grande mistura entre pessoas que eram israelitas e ao mesmo tempo com outros que já não eram israelitas. E quando o povo veio do cativeiro e tentaram reconstruir o templo e as muralhas, tiveram imensos problemas com os samaritanos. E desde então, os problemas simplesmente foram-se agravando. O ódio dos judeus era tão grande pelos samaritanos que uma das vezes os fariseus, para atacar Jesus, dizem que ele tem demónio e é samaritano. Era uma forma de tu ofenderes alguém. Seu ganda samaritano. Nós não usamos isso hoje em dia. Hoje não, usa-se outro tipo de expressões. Bem, não fica bonito dizer de um púlpito, mas pronto, de qualquer forma, usamos outro tipo de expressões, ok? Mas basicamente, quando eles usavam e chamavam alguém de samaritano, era mesmo para ser ofensivo. E é nesse contexto que nós entramos nesta passagem. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Novamente, talvez um peregrino. Talvez um levita, talvez um sacerdote. Eles também aparecem na história. E caiu nas mãos de assaltantes que o roubaram. Alguém aproximou-se dele, mas não foi para fazer o bem. Foi para lhe fazer o mal. E depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo, passou de longe. Sacerdote que vinha de Jerusalém para Jericó, talvez estivesse a voltar para casa, tivesse acabado as suas funções. E perguntas tu, mas como? Como, na perspectiva dos judeus, sacerdotes e levitas eram pessoas dedicadas como eu, seriam pessoas dedicadas ao ministério. Como é que alguém vai e passa de longe? Se tu recuasses ao primeiro século, e talvez entendesses que quando tu vias um homem semi-morto, ele se calhar até pode estar mesmo morto. E na cabeça de um sacerdote, muito provavelmente, isto estou eu a conjecturar, e não só eu, outros, obviamente, olhar esta passagem, entendem talvez a relutância que o sacerdote possa ter tido.
Eu como sacerdote não posso tocar num corpo morto. Deixa-me cá a passar de longe. E é o que ele faz. Ele olha, vendo, ele passa de longe. Não vai eu ficar contaminado. Ok? Verso 32. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar. E quando o viu, passou de longe novamente. Um levita. Espera aí. Vamos lá passar de longe. Não vai eu ficar impuro. Novamente, acima do preocupação, neste caso com o próximo, estava uma preocupação com os cumprimentos, neste caso, das cerimónias. Só por aqui já me faz lembrar um bocadinho como às vezes foi tratado durante esta pandemia, esta questão de fecha a igreja ou não fecha a igreja, às vezes sem qualquer sensibilidade ao facto de que a vida das pessoas tem muito valor. Tanto valor que no Antigo Testamento, quando alguém era leproso, não podia estar no meio de um culto comunitário porque podia transmitir a sua lepra a outros para a proteção da vida. A vida tem valor para Deus e a vida, pelos vistos, vale mais até mesmo que as cerimónias. E aqui, novamente, se está a gerar um conflito ético em termos de diferentes valores. E na cabeça de um judeu, de facto, era discutível. Se aquele indivíduo estivesse realmente morto, e eram discussões que eles tinham, será que nós podemos mesmo mexer nele, sendo que depois vamos ficar impuros? E sim, havia algumas ressalvas na lei para algumas situações. E às vezes até debatiam entre eles qual deles é que então se ia chegar à frente para então ficar impuro, porque depois, durante bastante tempo, não iriam poder participar de alguns rituais que faziam no templo. Verso 32. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e quando o viu, novamente, passou de longe. Mas, e aqui entra o mas, e aqui, se fosse para nós hoje, não é tão chocante, mas seria parecido, mesmo assim não chega a ser tão chocante. Mas imaginem que estávamos a ver aqui a história de um bom islâmico. Um islâmico que passou perto, e que nós temos sempre aquela ideia que são todos terroristas, e não são. Eu não estou a dizer que o Corão é bom e que o Corão é péssimo, é diabólico, completamente. Ok? Mas um samaritano, e não é bem a mesma coisa, porque samaritanos usavam aquilo que eram os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Samaritanos tinham o seu próprio templo, samaritanos não aceitaram o resto da revelação e tinham uma série de práticas já completamente deturpadas. Ainda assim, samaritanos abriram-se a Jesus mais tarde, quando Jesus falou com a mulher samaritana, e conseguiram também entender o Evangelho com aquela base que eles tinham. Mas da perspectiva, novamente, de um judeu, o que é que Jesus está a fazer? Jesus vai usar um samaritano para ser o herói da história? Aquele grupinho que nós temos nojo, repulsa, são inferiores, não são raça pura, ok? Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou as suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho e pondo a sua própria montaria, sobre a sua própria montaria, levou-o a uma hospedagem. Então, primeiros pontos que nós observamos neste improvável herói da história é que ele, ao contrário dos outros, aproxima-se, observa-o, enche-se de compaixão, compadece daquela pessoa. Enquanto os outros passaram de longe e meteram toda a sua religiosidade em primeiro lugar. E não realmente se compadeceram daquele que estava, não se puseram no lugar da outra pessoa para perceber o que é que eu, no lugar daquela pessoa, eu gostaria que me fizessem a mim. E ao mesmo tempo não deveria de ser difícil para um sacerdote que já tinha passado ali muitas vezes, e um levita, e que sabia que alguns daqueles lugares eram perigosos, se fosse o sacerdote ou o levita ali caído, mesmo que fosse um samaritano que lhe fosse acudir, se calhar ele até ia gostar, muito provavelmente. Porque ninguém às portas da morte iria dizer, provavelmente, penso eu, quer dizer, tinha que ser muito louco. Não, samaritano, olha, segue lá, não, tu és samaritano, eu não quero que tu me ajudes. Mas talvez isto causasse algum choque realmente a eles, porque até mesmo um samaritano, de facto, se encheu de compaixão. 34. E chegou perto dele, enfaixou-lhe as suas feridas, começou a tratar dele, aplicou azeite e vinho. Vinho era uma forma antisséptica, como ainda hoje. Nós hoje usamos álcool, ou bem, álcool se calhar não se usa tanto, ou não se via, depende, para limpar, o betadine, algo oxigenado. Eu não sou especialista disto, aqui hoje não está a Ana, mas os enfermeiros é que saberão dizer exatamente o melhor, mas tinha uma função antisséptica, ou seja, de limpeza e purificação daquele lugar em termos, eles não sabiam dos micróbios, mas sabiam que aquilo realmente resultava, ok? Ao mesmo tempo, vemos a aplicação de azeite. Lá está, acaba por ser um óleo que também ajuda na cicatrização.
E pondo sobre a sua própria montaria, ele põe no seu próprio, não sei se era cavalo, ou se seria a sua mula, era uma montaria, não sei exatamente que tipo de montaria seria, mas há uma coisa interessante, é que ele vai a pé e o outro é que vai em cima da molinha, do jumento, seja lá o que for. Sucessivamente, atos de generosidade. Não só cuidou dele, mas não o deixou lá. Levou da forma mais confortável. Ele é que foi na montaria. Levou para uma hospedaria e cuidou dele. Ou seja, continuou a tratar dele. No dia seguinte, pegou em 2 denários e entregou ao hospedeiro e disse: cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Bem, supõe-se que estes 2 denários, talvez, segundo algumas contas, desse por umas 2 semanas. E ainda assim ele diz: e se ainda for necessário mais alguma coisa, diz-me, que então eu volto cá e depois tudo o resto que faltar, então... Ou seja, mostra uma compaixão enormíssima. Assim, até agora nós vimos que judeus não gramavam nem um pouco samaritanos. Mas agora pensemos um samaritano em relação aos judeus. Se os samaritanos não receberam Jesus em Samaria porque ele se parecia com aqueles que iam para Jerusalém, eles não gostavam de peregrinos judeus, o que é que está a fazer um samaritano nesta mesma estrada? Mais ainda, o que é que vai fazer um samaritano a parar-se ao pé de alguém que quase certeza é um peregrino de Jerusalém? Muito possivelmente até pode ser um levita ou mesmo um sacerdote. Reparem aqui a questão. É que a pessoa mais improvável para fazer o bem a um judeu é aquela que realmente se vai aproximar deste homem. Que muito possivelmente podia ser um judeu. E os outros, que seriam os religiosos daquele tempo, aqueles que deveriam demonstrar mais amor e cuidado e que mais proximidade deveriam ter com aquele que estava no caminho, que muito possivelmente poderia ser, estamos a falar em termos de probabilidades, um peregrino ou até mesmo um dos sacerdotes a voltar para casa ou um dos levitas, não, passaram de longe. Vocês veem o contraste extremo que está aqui a acontecer. Aquilo que nós vimos em Marcos, muitas vezes os mais improváveis eram os que demonstravam fé. E os mais prováveis não eram os que estavam a demonstrar fé. E aqui, novamente, um improvável demonstra amor. E os que deveriam de ser prováveis, muitas vezes, não estão a demonstrar amor. E o que Jesus aqui mostra era o que eles podiam entender, como eu vi atrás convosco, de Levítico 19:34. Como o natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Ou seja, pode ser qualquer pessoa. O próximo, literalmente, pode ser qualquer pessoa. Até mesmo a pessoa que tu mais detestas. Neste caso aqui, que eles mais em jogo tinham, mais repulsa tinham. E Jesus os mete nesta situação mostrando, olha, o teu grande problema, e que ele não iria conseguir superar sem a ação do Espírito de Deus, sem que ele realmente reconhecesse, porque a seguir a esse iria ter outros, era esta enorme disputa que havia entre judeus e samaritanos. Samaritanos a dizer, a adoração é no templo em Gerazim. Judeus era em Israel. E de facto os judeus estavam certos, era em Israel que se devia fazer. Era as disputas de como deveriam de cultuar. Eram as disputas históricas e antigas entre eles. E Jesus mostra que, teoricamente, o nosso próximo pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa com que nós nos cruzamos. Eu não sei quanto tu te paras. Depois a passagem ainda vai terminar e ainda vou ver depois o último verso. Aliás, posso só terminar ainda com o 36 e depois vou finalizar com o 37. Qual destes três te pareceu ter sido o próximo do que saiu nas mãos do assaltante? O doutor da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. O próximo, na verdade, e a ideia que aqui Jesus está a ensinar ao doutor da lei é que, teoricamente, é qualquer pessoa que nós nos compadecemos. Eu aqui gostava de fazermos uma pausa. Tem havido esta sensibilidade no teu coração? Ainda recentemente alguém partilhava na reunião de oração, e já outros irmãos têm partilhado orações semelhantes ou partilhas semelhantes, de ter tido uma oportunidade de poder falar do Evangelho e passou a oportunidade e não falou. Ter tido a oportunidade de ajudar alguém e depois parar e pensar, e não fiz. Sabem, no nosso coração nós devíamos realmente examinar os nossos corações e pensar se de facto tem operado em nós este Espírito de Deus que nos faz de facto preocupar-nos com aqueles com quem nós nos cruzamos.
Eu durante esta semana, e esta passagem é um pouco mais do que apenas este ponto do próximo, mas tem muito a ver realmente com salvação, ele está a mostrar ao doutor da lei que, na verdade, não há forma de se salvar, pega apenas num ponto que para ele era inacreditável de conseguir cumprir, tal como para o jovem rico. Mas mesmo nesta semana, conforme eu pensava sobre esta questão do próximo, eu pensava, porquê nós nos movemos mais, por exemplo, em relação agora aos ucranianos, do que nos movemos com guerra no Afeganistão, no Iraque, na Síria? Paremos um bocadinho a pensar nisto. Eu, enquanto examinava o meu coração sobre este tema, pelo menos concluí algumas coisas. Primeiro ponto. Nós tendemos a ter mais repulsa por uns do que por outros. Os outros são os islâmicos, os outros são vistos como os terroristas. Sim, há uma reação muito natural em nós. Não devia ser natural, pelo menos, antes da queda, mas depois da queda, obviamente, há uma certa reação em nós desse aspecto. Ucranianos parecem-nos um pouco mais próximos, ainda que vos vou dizer, eu já conheci vários ucranianos, a cultura deles não é assim tão parecida como a nossa. É parecida em termos de que a maioria, de facto, consideram-se cristãos, tal como em Portugal a maioria se consideram cristãos, nominais, pelo menos. Temos aí algumas semelhanças, mas, de facto, em termos mesmo da forma como se vive na Ucrânia, não é assim tão parecido como às vezes nós pensamos. Mas é natural que nós, às vezes, tenhamos mais afinidades com uns do que com outros. Então, eu vou-te dizer, examina o teu coração. E este é um ponto que nós devemos pensar. Se a nossa reação é mais fácil com ucranianos que nós conhecemos do que com sírios que nós conhecemos, ou afegãos, ou iraquianos, eu vou dizer, avalia o teu coração, porque de facto algo aqui pode não estar assim muito bem. Porque Jesus ensina-nos a amar a todos. E deveríamos ter esta compaixão mesmo por aqueles que têm até outra religião diferente. Por outro lado, eu a examinar o meu coração sobre isto, há uma coisa que pelo menos eu concluí. Às vezes nós temos aquela tensão, eu não sei se vocês já tiveram, e se tiveram é boa, que é, precisávamos fazer mais. Há hospitais para visitar pessoas que estão em hospitais. Há orfanatos, pessoas em orfanatos que devíamos visitar. Pessoas em lares que deviam ser visitadas. Pessoas em prisão que deviam ser visitadas. Sem abrigo nas ruas. Temos bairros de lata, e até temos aqui um bem próximo, na Jamaica. Quando nós começamos a analisar, há tanta coisa por onde pegar. E às vezes eu chego a ter este conflito interno. Fogo, não consigo chegar a todo lado. E sendo que nós realmente não conseguimos chegar a todo lado, enquanto esta semana eu pensava e olhava esta passagem, eu notava, realmente Jesus também não resolveu os problemas de todo lado. Jesus resolveu os problemas com que se foi próprio cruzando. Os problemas do outro lado do planeta Terra, Jesus estava na Judeia, em Israel, e andou ali muito à volta naquela região, mas Jesus não foi resolver os problemas em África naquele momento. Nem estava a resolver os problemas na América. Que na altura não era a América como nós hoje a conhecemos. Logicamente que não. Jesus resolveu os problemas que estavam próximos. E aqui, ao examinar o meu coração, e acho que cada um deve examinar realmente porque nós às vezes temos mais tendências para uns casos ou para outros. Eu, pelo menos no meu caso, e a pensar sobre isto, de facto, eu não conheci sírios, eu não conheci afegãos, eu não conheci iraquianos. Talvez por isso não me tenha movido tanto nessa situação. Penso eu. Além das outras razões todas, logicamente, sim. Ucranianos, por acaso, eu conheci vários. E então, por isso, realmente me movo e, obviamente, me sinto um pouco mais próximo. Mas é um ponto que nós devíamos de examinar para que nas próximas guerras, nas próximas situações, e que nós nos deparemos com pessoas à nossa volta que sejam de qualquer outro lugar, nós nos questionarmos, será que estamos a ter a mesma reação que tivemos com os ucranianos? Sim, de facto deve haver. Deveria de haver em nós. Mas a passagem, então, vai terminar com... Então Jesus disse, vai e faz o mesmo. Bem, Jesus está-lhe a apelar precisamente a uma coisa que Jesus já sabe que ele não vai conseguir por ele mesmo. Se tu estás a tentar alcançar salvação por tentar ser bonzinho, eu vou-te dizer, eu esforcei muito tempo, não para obter salvação, mas para tentar agradar a Deus por essa via, e nunca consegues por essa via. Só há uma única via, nós já vimos atrás, é confiando em Cristo. Mas a questão é, se nós realmente confiamos em Cristo, como nós vemos em Tiago, e aqui, queridos, vocês podem ser dinossauros, e aqui os que mais me preocupam na igreja, eu vou dizer, nem são os mais novos na igreja, são os dinossauros, irmãos. E dinossauros, eu vou dar definição de dinossauro. Os mais de 40 anos dentro da igreja, mais ou menos, é o grupinho que eu mais ou menos imagino, eu vejo como o grupo de dinossauros da igreja.
200, obrigado, exatamente. Eu estou quase nos dinossauros. Eu tenho 38 anos, estou quase a fazer os 40, eu vou estar no grupo dos dinossauros. Aos dinossauros eu quero dizer, e pensem por amor de Deus. Tem vias de justiça, exatamente. Mas a maior ilusão que nós temos é, depois de um sermão como este, tu dizes, Filipe, mas eu já sei isso tudo. A questão é, estás a verificar na prática da tua vida que sabes realmente isso tudo? Tem havido essa compaixão com o teu próximo? E o próximo é qualquer pessoa. Também não podemos cair no outro extremo, não. O próximo é aqueles que são mesmo difíceis. Tu só amas mesmo se tu receberes agora todos os dias afegãos em casa, iraquianos em casa. Aí é que és um cristão de valor. Não! Começa mesmo com os da casa. Cuidado mútuo. Comemos na casa uns dos outros, recebemos uns aos outros para falarmos uns com os outros, para nos preocuparmos uns com os outros, para cuidarmos uns dos outros. Eu para a semana vou-vos falar do caso da Jade e falar assim, bem, eu quero propor a Jade para batismo. E eu fico aqui a magicar e penso em cada um para vós. E quando eu perguntar, irmãos, alguém se opõe em que batizemos a Jade? Vem alguma coisa contra? No caso da Jade, já há um pouco mais de crentes que conhece e vão dizer, não, a Jade tem bom testemunho. Alguns, se calhar, vão dizer, bem, eu nem conheço a Jade. Mas se eu para a semana pedisse e perguntasse, e podia haver essa hipótese, tenho aqui outra pessoa que tem assistido algumas vezes, já tentou algumas vezes na reunião, o que é que vocês acham sobre esta pessoa? Se calhar, boa parte, se não a maioria, são quase todos, com algumas exceções, iam dizer, mas eu nem conheço essa pessoa. E isto devia nos fazer pensar, irmãos. E eu para a semana quero falar sobre o batismo. Porque nós andamos, às vezes temos que andar ad eternum com batismos porque temos que ter todos a certeza de alguma coisa. Eu não sei se vocês estão a compreender, mas a razão pela qual alguns de vocês podem não ter nada a dizer sobre a Jade é porque às vezes nós não estamos a olhar realmente o próximo. Somos uma igreja tão pequenina e se calhar alguns de vocês se calhar nem sabem quem é esse nome, Jade. Não sei se sabem todos, mas alguns se calhar não sabem quem é Jade. Isto é preocupante, irmãos. Se eu vos falar em Marcelo, que tem estado muitas vezes connosco ultimamente e que tem tido um testemunho que eu tenho apreciado muito, se calhar a maioria dos irmãos não sabem. E sabem porque é que a maioria dos irmãos se calhar não sabe quem é Marcelo? Irmãos, eu sei que eu sou um chato, mas é para o vosso benefício. Vocês não estão nas reuniões de oração todos. E até temos tido um bom grupo. Já parece quase uma reunião de oração de jovens, porque agora a maioria já são jovens. Novamente, precisamos também de dinossauros na reunião de oração, não é só os jovens. Ok, eu já me enquadro na categoria de dinossauro, ainda que tenha só 38 anos, tenho muitos anos também de crente. Ok, dinossauros, venham também às reuniões de oração. Não é só para jovens. Eu aos jovens eu dizia, foi ou não foi, no chat? Aos jovens, olhem que isto não é só para os mais velhos. Como é que foi que eu disse? Ou para os... Algo assim do género. Também é para os jovens. E eles responderam ao apelo e têm vindo. Em massa. Agora parece uma reunião de jovens. E agora eu digo aos dinossauros. Dinossauros, isto não é só para os jovens. É para todos. E se não podem vir na quinta-feira, encontramos nos outros dias. Irmãos, o próximo começa aqui dentro. Oramos uns com os outros. Coisas tão simples como cuidarmos uns dos outros. Ligámos para alguém. Falámos um bocado com todos. E alguns de vocês vão dizer, Filipe, mas passa-se imenso tempo e tu nem nunca me ligaste. Pois, eu tenho muitas vezes pensado, há pessoas que eu não consegui estar tanto com umas como com outras. E gasto mais tempo às vezes com umas do que com outras. Isso é mesmo assim. Mas é a igreja. Temos que ser todos como igreja a fazer mesmo este trabalho. Bem, e por aqui termino. E que fique claro realmente para todos nós, salvação não é possível por obras, mas obras são evidência de salvação. Obras são evidência de salvação. Se não houver essas mesmas obras, esse mesmo cuidado pelo próximo, e o próximo literalmente é qualquer pessoa, como nós aqui podemos ver, estamos muito mal. Avaliemos os nossos corações, avaliemos as nossas intenções e realmente que Deus nos guie a amar mais como Jesus nos amou. Vamos orar, irmãos. Gratos estamos, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos a examinar os nossos corações e as nossas intenções. Em tudo o que fazemos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, neste momento em que tanta gente se tem vindo para Portugal, mesmo sem ser ucranianos, mesmo até os russos que também têm sofrido perseguição no seu próprio país e até agora no resto do mundo por represálias a esta situação, seja russos, seja afegãos, sejam iraquianos, sejam quem for. Senhor, dá-nos um coração que ama aqueles que são diferentes de nós.
em cultura, em religião. Ajuda-nos, Senhor, a amá-los e a perceber que somos comissionados a amá-los e a levar o Evangelho a todos, independentemente de que contexto venham. Ensina-nos a amar como Jesus amou. Ensina-nos, Senhor, a examinar o nosso coração e a não nos fiarmos nas nossas concepções teológicas para achar que somos salvos e que não precisamos de fazer mais nada, porque de facto somos salvos. Mas ajuda-nos, Senhor, a examinar os nossos corações e a verificar se realmente somos salvos ou se estamos a entrar em estado de estagnação tão perigosa e mortal que se confunde. Uma religiosidade mórbida, mas que não demonstra salvação. Não permitas, Senhor. Te agradeço pelo que tens operado nesta igreja, Senhor, pelo quanto tens despertado os corações e sucessivamente vamos vendo isso também nas reuniões de oração e nos momentos que temos tido. O interesse que cada um tem demonstrado em se aproximar de Ti, em fazer o que é certo, reconhecendo o que não tem estado bem. Te agradeço, Senhor, pelo que tens operado no coração de cada um deles, Senhor. Te agradeço pela paciência que estes meus irmãos também têm tido comigo, Senhor. Em tantas vezes, às vezes, batalhar nas mesmas teclas. Mas eu te peço, Senhor, que não seja pela minha muita insistência, Senhor, mas pela ação do Teu Espírito a operar nos corações, Senhor. Porque, Senhor, se as pessoas mudarem pelo que eu digo, não é uma mudança de facto efetiva, nem é a mudança que nós pretendemos. Mas aviva, Senhor, continua a avivar a Tua igreja, Senhor, a despertar a Tua igreja, a voltar-se para Ti, a aproximar-se de Ti, a encher-se de Ti, a cuidar uns dos outros, a voltar-se para fora, a falar do Evangelho àqueles que ainda não conhecem, a terem atos de misericórdia com os que estão cá dentro, com os que estão lá fora. Levar o bom cheiro de Cristo a todos, Senhor. Ajuda-nos a ser verdadeiramente igreja, a cumprir o propósito para o qual nos instituíste, a continuar as obras do Senhor Jesus aqui na terra, evangelizando, fazendo o bem, cuidando, edificando. Peço, Senhor, que nos ajudes a continuar a corrigir as concepções erróneas e religiosas que nós vamos tendo, a acomodar-nos com a mesmice, as nossas rotinas. Põe, Senhor, eu te peço um desejo de mais de Ti em todos os corações, Senhor. Não permitas que aqueles de nós que já nasceram dentro da igreja, tal como eu e tantos outros, nos habituemos a uma rotina. Não deixe, Senhor, que eu me torne profissional. Não deixe, Senhor, que todos os que ensinam nesta igreja se tornem profissionais, seguindo apenas rotinas, deixando de desejar mais de Ti ardentemente. Mas, Senhor, eu te peço, ajuda-nos a crescer em amor por Ti e pelo próximo. Por amor do Teu nome, Senhor. Por amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos tomar a ceia. Quem não tiver os símbolos para lá e buscar atrás, geralmente o que eu tenho dito é, faz sentido tomar a ceia quem compreende o que é que significa a ceia.